Um sonho sobre a memória. Ele estava sentado no topo da montanha, remoendo memórias de outrora que infelizmente não traziam sensações muito agradáveis. E entre lágrimas e tristezas, sentiu um cansaço imenso que o fez adormecer naquele inóspito lugar. E ao dormir, o mundo dos sonhos tomou conta de sua psique. E naquele novo lugar, com uma nova paisagem e distintas cores, ele viu uma senhora sentada numa cadeira de balanço tomando um chá. Então, ele se aproximou gentilmente e, ao vê-lo, ela fez um sinal para ele se sentar na outra cadeira. E assim que se sentou, ela serviu um chá para ele. E ambos ficaram em silêncio observando a exótica paisagem que se abria frente aos olhos. E vislumbrado com tanta beleza, ele disse: "Que lugar magnífico!" Ao que ela gentilmente sorriu e, como se soubesse o que estava passando pelos sentimentos dele, ela falou: "Sim, construí este lugar com um mágico instrumento que todos possuímos." Imediatamente ele a interrompeu e perguntou: "Que instrumento é esse?" "A memória", respondeu ela. "A memória? Como assim? Memória e instrumento são duas coisas distintas", ele interviu questionando. Ela olhou para ele e, com uma sublime candura nos olhos, falou: "Sim, entendo que pareçam ser diferentes, pois para a maioria das pessoas, a memória é algo tão intimamente conectado às suas vidas que elas chegam a acreditar que elas são a própria memória. No entanto, assim como os olhos são um instrumento para olhar e os ouvidos são um instrumento para ouvir, a memória é um instrumento cuja função é bem prática e necessária para as nossas vidas. Ou seja, ela nos ajuda a reter conhecimentos, ideias, ações realizadas, interações vividas e intenções futuras. Em outras palavras, a memória é um instrumento que nos auxilia no processo de sobrevivência. Pois imagina se esquecêssemos da existência da gravidade, ou que o fogo queima, ou quem são nossos familiares e amigos, ou onde moramos, ou que é preciso saber nadar para adentrar um rio. Isto é, sem a memória, a nossa vida seria uma eterna confusão. Ela também serve para o nosso crescimento, pois quando decidimos estabelecer objetivos e continuamente realizar as atividades necessárias para conseguir o que almejamos. Além disso, ela serve para o nosso amadurecimento, pois ao observarmos situações indesejáveis e desagradáveis, quando tal cenário se apresentar novamente, podemos ter atitudes ou tomar decisões distintas das de antemão. E o jovem, que com intensa atenção ouvia cada palavra da senhora, a interrompeu e perguntou: "Até aqui tudo bem. Concordo com você. Mas o que fazer com as memórias de sofrimentos, de culpas, de dores e de traumas?" Ao que a senhora, sem pestanejar, contestou: "Lembre-se, a memória é um instrumento e você é o proprietário dela. Então cabe a você a decisão do que fazer com o instrumento. E desta maneira, você tem pleno poder de decidir o que você quer relembrar a cada momento de sua vida. E além disso, utilizar este precioso instrumento para, no momento presente, relembrar situações dolorosas e desfavoráveis que aconteceram no passado é uma tola maneira
de estragar o agora, principalmente por algo que não mais existe. É como se você estivesse com fome e, ao invés de utilizar os ingredientes frescos e deliciosos que estão disponíveis, você fosse no lixo da semana passada, ou do ano passado, ou da década passada, e pegasse os pútridos restos que lá estão para alimentar-se hoje. Ou seja, se ingerir o podre lixo, vai causar uma diarreia ou algum mal-estar físico. Então, ciente desta realidade, o que está no passado, deliberadamente, deixe no passado. Pois, do contrário, o seu presente será sempre um refém de algo que não mais existe, mas que você, por um errôneo utilizar do instrumento chamado memória, deixa acontecer e que, infelizmente, causa desnecessárias tristezas, sofrimentos e diarreias emocionais no momento presente. Um pouco atônico com o que ouviu, mas ainda curioso, o jovem perguntou: "Mas como faço isso?" "É simples", disse a senhora. "Basta lembrar que a memória é um instrumento que está disponível para que você a use da maneira que desejar. E assim sendo, além de poder abusar desse instrumento para aumentar sua inteligência, você também pode ser abundantemente seletivo com a memoráblia que você deseja manter disponível para acessar vez que outra, com a intenção de revisitar inspiradoras, vitoriosas e amorosas situações vividas em momentos passados." E quando ela pronunciou a última palavra, o jovem ouviu um estridente guinchar de uma águia. Mas a águia não estava no sonho, e sim sobrevoando a montanha. Então, ainda confuso entre o sonho e o despertar, o jovem permaneceu perplexo por alguns instantes, mas seu assombro era pela memória do que ouvira em seu sonho, o qual, a partir daquele momento, como soberano de sua própria memória, ele decidiu manter como um vivo conhecimento do seu mais novo instrumento, a sua útil, pragmática e seletiva memória. Eu sou Tadani Carguinin dos Santos. É um privilégio compartilhar meus pensamentos e poemas contigo.